nós entenderemos que nós precisamos ser diferentes. Aliás, temos um entendimento ou errado ou raso do que significa a palavra santo. Talvez muitos de nós, quando ouvem essa palavra, lembram daquela imagem na parede lá da sala. Tem boca, mas não fala, e que tem olhos, mas não vê. E não é isso. A palavra santo significa separado, significa diferente, né? Diferente. Mas deixamos a minha lista para lá. Eu não vou falar para você qual é a minha lista, tá bom? De concertos, de acertos. Mas vamos falar algo que possa nos edificar nessa manhã de domingo, a qual você deixou o conforto do seu lar, o conforto da sua cama, né? Você podia estar na sua cama deitadinho lá, desfrutando. Você podia estar lá descansando, mas você está aqui. E se você está aqui, não foi porque você tomou a decisão de vir, foi porque Deus te trouxe. Quando a gente entende a soberania de Deus, nós percebemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então você está aqui, é porque Ele te trouxe aqui. Não é porque você é importante, não é porque você é o centro do coração de Deus, não é por isso. Porque há um propósito. Vamos abrir o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Amém? Já abriu? Amém. Só um pouquinho. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra que está passando, para possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de seus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos seus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, as quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, quando comeres e te fartares, guarda-te de que não te esqueças do Senhor que te livrou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás pelo seu nome, jurarás, não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o vosso Deus como tentastes em Massá,
Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os teus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem e entres e possuas a boa terra, ao qual o Senhor prometeu com juramento aos seus pais, para que lance fora de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. E aos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas e grandes e penosas contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. Mas nos tirou de lá para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometera a nossos pais, pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele preservasse em vida, assim como hoje se vê. Para que Ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. E será justiça para nós se tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. O livro de Deuteronômio, ele é um livro que, se a gente estuda ele tem um propósito só. Só um propósito ele tem, e ele tem uma semelhança muito grande com os evangelhos. Primeiro, porque o significado de Deuteronômio é a segunda lei. E nós percebemos que os evangelhos nos preparam para o segundo concerto, para o Segundo Testamento. E dentro do contexto de Deuteronômio nós vamos enxergar podemos enxergar várias coisas, mas eu separei 5 pontos. Busquei algumas referências e separei 5 pontos. E dentre as referências que eu busquei, eu acrescentei algumas coisas para que a gente possa expor esse texto. O primeiro ponto de Deuteronômio segundo a ordem que Deus dá para o seu povo. No capítulo 6 de Deuteronômio, Deus, por meio de Moisés, chama o povo de Israel, reúne o povo para falar a respeito do que se seguiria dali para frente. A gente vê desde o livro de Êxodo a saída, a libertação do povo da terra do Egito. Então o povo de Israel ele foi escravo do Egito por muitos anos, foi tomado por escravo e ficou sendo escravizado por muito tempo no Egito. Deus usa Israel para libertar a nação. Deus usa Moisés para libertar a nação de Israel do Egito e levar para uma terra a qual ele prometeu para os seus antepassados, né? Ele promete para Abraão uma terra. Ele promete para Abraão que por meio da descendência de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Dentro do contexto da promessa que Deus dá para Abraão, nós vemos todas as nações da terra reunidas em volta de onde Israel iria conquistar. Então Deus traz uma lista de normas as quais Israel teria que caminhar nelas para que fosse bem sucedido na terra. Mas a primeira ideia do livro de Deuteronômio, a primeira ideia a qual Deus quer passar para o seu povo, segundo esse livro, é que Deus queria um povo monoteísta. Deus queria um povo que servisse a um Deus. Tanto que
Deuteronômio 6:4 é a palavra-chave para os judeus. Em Deuteronômio 6:4 está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, é um só. Em hebraico seria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Então, ele traz esse ensinamento, essa ideia, para que o povo entendesse que o lugar que eles iriam conquistar, o lugar onde eles haveriam de viver, que mana leite e mel, também haviam povos que serviam a muitos deuses. Então ali Deus ensina o monoteísmo. A ideia de conduzir o povo para a terra prometida, com a reafirmação necessária de Deus como o único Deus de Israel dentre as nações que adoravam muitos deuses. Então qual que é a primeira ideia de Deus? É essa: fazer o povo saber que eles deviam servir somente a Ele e nenhum outro Deus que não fosse o Deus de Israel. O segundo ponto é que, se nós estudamos esse texto e esse livro e nos lembramos do capítulo 28 de Deuteronômio, nós vamos entender uma norma ali que se chama justiça retributiva. E o que é a justiça retributiva? É o fazer algo para receber algo. De certa maneira, a justiça retributiva ela se torna algo perigoso, porque nós vamos entender aí que a teologia da prosperidade é como se fosse uma justiça retributiva. Você tem que fazer alguma coisa para Deus para que você seja abençoado. Você tem que fazer alguma coisa para Deus para que você prospere. Então isso é justiça retributiva. Ela é aplicável na Bíblia? Sim, ela é aplicável. O problema é que ela não é possível cumpri-la. Por que não é possível cumpri-la? Nós vamos ver isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, mais para frente. Mas a justiça retributiva, ninguém consegue cumpri-la. É por isso que a gente percebe que o que muitas igrejas pregam sobre prosperidade cai por terra, porque é impossível cumpri-la. É impossível você fazer algo para receber algo de Deus. Se você for analisar o capítulo 6 que nós lemos, não daria para fazer uma lista do que você já cumpriu ali. Não daria para você dizer, todas essas coisas eu já faço. Talvez não, com certeza nós estejamos bem abaixo daquele jovem rico que falou com Jesus num determinado caminho. Então, a justiça retributiva é essa: se eu sou justo, a retribuição pela minha justiça, eu recebo a prosperidade. Agora, se nós, dentro dessa questão, se nós formos lá para o Novo Testamento e fazemos um paralelo do livro de João, capítulo 9, versículo 2, com o livro de Jó, nós percebemos que a justiça retributiva ali não se aplica. O que aconteceu no livro de João, capítulo 9, versículo 2? O capítulo 9, do 1 para frente, conta a história de um cego de nascença. Aí, esse cego de nascença, Jesus cruza o seu caminho. E quando ele cruza o caminho desse homem, dessa criança, dessa pessoa, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, e a pergunta é essa: por que ele nasceu assim? Quem pecou? Ele ou seus pais? Aí Jesus fala para eles assim: não, ele nasceu assim, mas não é por causa do pecado dos seus pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Aí nós percebemos que
não foi por causa. Se a justiça retributiva fosse aplicada ali, teria que ser por causa de algo que aquele homem, aquela criança nascesse cega, né, e passasse a sua vida cega. Então ali não se aplicou a justiça retributiva. Se nós formos ver a vida de Jó, nós também percebemos que Jó era justo em tudo que fazia. Então por que tudo aquilo aconteceu com Jó? Se aplica a justiça retributiva na vida de Jó? Não. Só que às vezes, de certo aspecto, na nossa vida, nós percebemos que a justiça retributiva vive se aplicando, porque nós cometemos erros e acabamos sofrendo com os nossos erros. A aplicação dos amigos de Jó e dos discípulos de Jesus, hoje nós poderíamos, se nós fôssemos aplicar, poderíamos comparar com a doutrina da prosperidade. Mas precisamos entender o propósito de todas as coisas, o propósito de cada coisa que acontece na nossa vida. Você precisa entender que cada coisa que acontece na sua vida tem um propósito. Cada coisa que acontece no seu caminho acontece por causa de um propósito, né? Então o segundo ponto é a justiça retributiva. O terceiro ponto é que Deus queria que Israel fosse um modelo para as nações. Então, ao cumprir os estatutos de Deus, os outros povos vissem que o seu povo era diferente. E esses outros povos, vendo isso, quisessem servir ao Deus de Israel. Agora veja, se você é um descumpridor da lei, se você é alguém que não paga suas contas, se nós somos alguém que vivemos arrumando encrenca por aí, se nós somos alguém que os povos à nossa volta, os nossos vizinhos constantemente estão ouvindo gritaria na nossa casa, discussão, briga, palavrão, que povo gostaria de ser igual a nós? Que povo gostaria de ser igual a você? Então, dentro de nós há uma resistência muito grande com relação a regras e com relação a estatutos e com relação a cumprir essas coisas, por causa da essência do pecado original em nós, por causa da rebeldia que existe no nosso coração. Então nós somos resistentes a cumprir regras. Então, se tem regras, para mim não serve. Agora veja bem, uma empresa sem regras. O que seria dessa empresa se ela não tivesse regras? O que seria dessa empresa se ela não tivesse um gerente? Se ela não tivesse uma diretoria, se ela não tivesse supervisores? Essa empresa provavelmente seria fadada ao fracasso. Imagine uma nação sem regras, sem normas, sem leis. O caos e a anarquia tomaria conta dessa nação. E de onde tudo isso vem? De onde, quando você ouve quando você lê sobre jurisprudência, sobre normas de um povo, com que se assemelha tudo isso? Por isso, Deus queria que Israel fosse modelo para aquelas nações, mas não simplesmente por ser modelo para aquelas nações. Ele queria que eles fossem um exemplo para aqueles outros povos
de tal modo que esses povos quisessem conhecê-lo, conhecer a Deus. O importante é a gente entender que para ser um modelo a ser seguido, Israel teria que seguir corretamente os estatutos que Deus estabelece para eles. Ele tinha que seguir corretamente os estatutos. Isso faria com que esses estatutos fossem conhecidos pelos outros povos e, sendo assim, faria também com que esses povos quisessem para si esses estatutos para também cumpri-los. O quarto ponto a gente poderia chamar de sacerdócio. O que é sacerdócio? Sacerdócio é estar acima de. Então, Deus queria que Israel exercesse sacerdócio sobre as outras nações. Deus queria que Israel estivesse acima das outras nações. Israel como um ponto de conexão para que outras nações fossem abençoadas pela promessa que Deus dá a Abraão. Então voltamos a falar da promessa que Deus dá a Abraão. O que Deus fala aqui? A sua descendência seria como as areias do mar. A sua descendência seria como as estrelas do céu, ou seja, incontáveis. Essa é a promessa que Deus dá a Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 3. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, em Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. O que isso quer dizer? Que todas as nações da terra seriam abençoadas simplesmente? Não. É por isso que é interessante a gente estudar os textos bíblicos. Em Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então elas teriam que estar em Abraão, ou seja, teriam que seguir os estatutos que Deus estabeleceu para a nação de Israel, raiz, semente de Abraão. Israel, Jacó, neto de Abraão. Você viu um texto ali que um versículo que nós lemos, que ele fala assim: para você, seus filhos e filhos dos seus filhos. Abraão, Isaque e Jacó. Então, cumprindo os estatutos de Deus no meio dos outros povos, esses povos seriam abençoados. Podemos chamar isso como exercício do sacerdócio. Mas o problema de tudo isso é que nós não conseguimos dar conta. Nós não conseguimos dar conta. Você consegue dar conta de toda essa lista, de todos esses estatutos e essas normas que Deus estabelece para o seu povo? Você percebe que Deus te chamou para ser povo dele? Você percebe isso? Deus te chamou para ser povo dele. Então você é povo dele. Às vezes nós achamos que Deus só vai falar conosco agora através do Novo Testamento. Não é isso. Deus vai falar conosco através da Bíblia toda, porque nós somos o povo dele. Então, faça uma autoanálise e perceba que você não consegue cumprir. Você não consegue cumprir. E a semelhança do livro de Deuteronômio com o Evangelho é interessante, porque ali, lendo esse texto, nós conseguimos entender que precisamos de Jesus para poder caminhar nisso. Nós precisamos de Jesus para poder caminhar nisso. Então, um ponto é você entender que você não consegue cumprir isso. Israel não conseguiu cumprir isso. Ele falha em todo tempo.
Ele falha em todo tempo. Você percebe Israel se desviando do caminho, Israel se afastando, sabe? Em todo tempo a gente percebe isso. Isso nos faz entender a necessidade do Messias, a necessidade de alguém que viesse e cumprisse tudo isso por nós. Mas isso não me faz folgar e não me importar com cumprir ou não cumprir. Não. Lembra do texto que fala que aquele que volta às antigas obras expõe Cristo ao vitupério. Vitupério é vergonha. A cruz foi um sinal de vergonha. Os homens que eram crucificados, nos filmes nós vemos eles com um fraldão, com um pano envolvendo sua genitália, mas não tinha nada daquilo. Eles eram crucificados nus. Por quê? Porque toda a vergonha daqueles homens tinha que ser exposta. Esse foi o maior castigo de toda a história para um ser humano. Esse foi a pior tortura que Roma criou. Isso não foi criação dos judeus. Roma criou a crucificação. E isso era feito nas ruas. As cruzes eram colocadas no caminho, para que quando as pessoas passassem, sentissem medo dos romanos e tivessem que se curvar a eles. Então, Cristo é exposto ao vitupério, Cristo é exposto à vergonha cada vez que nós voltamos ao nosso vômito. Então, por isso nós precisamos entender que necessitamos de Cristo para caminhar nisso. Você precisa de Cristo, porque você não vai conseguir, você não vai ser uma pessoa boazinha o tempo todo. E você sabe disso. Se você parar para pensar, olhar para dentro de si, você cobiça a mulher do próximo. Se você olhar para dentro de si, você tem pensamentos impuros. Se você olhar para dentro de si, você tem desejos de matar, você tem desejos, você tem sentimentos de ódio, você não ama seu inimigo. Você quer que seu inimigo morra. Você quer que aquele que faz o mal pereça. Esse é o teu desejo. Então você percebe que você também é mau. Aliás, o Novo Testamento diz que se na nossa mente nós desejamos a morte do nosso próximo, nós já somos assassinos. Então você já tem esse pecado para confessar. Então você pode ser considerado como assassino. Se você, na sua mente, pensou em desejar a mulher do próximo, você é adúltero. Não precisa mais ser pego no motel com a mulher do próximo. Você só de pensar e de desejá-la, você já é adúltero. E para as mulheres também, se isso acontece com elas. A gente aprendeu a aconselhar até os homens no ambiente de igreja não usar bermuda, porque tem mulheres que não podem ver uma panturrilha. Então a gente dá esse conselho e apesar disso não, aliás, há um contexto de lugar. Você não vai a um casamento sem uma roupa apropriada. Você não vai a um determinado ambiente sem estar adequadamente vestido. É uma norma. É uma norma que precisa ser cumprida. Então, Deus queria que Israel exercesse sacerdócio. E o quinto ponto é que Israel foi escolhido para isso.
que eu preciso te dizer é que Deus, ele escolhe, é Ele que escolhe, é Ele que elege. Por meio de Cristo, Ele nos elege. Por mais que em muitas épocas Israel falhasse em cumprir os seus estatutos, Deus era fiel na escolha e na eleição de Israel. Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele não volta atrás. Essa é uma esperança que precisa haver no nosso coração. Que Ele não volta atrás com a palavra dele. E a gente precisa ter essa esperança em nós. Essa esperança habitando em nós, nós vamos entender assim: eu não posso expor Cristo a vitupério. Eu não posso expor Cristo à vergonha novamente. Essa esperança nos faz pensar que necessitamos de Cristo para que os estatutos dele sejam cumpridos em nós. Essa esperança nos faz agir de maneira diferente. Não por obrigação e não por força, mas por amor a Ele, por amor à palavra de Deus, por amor a Deus. Por meio de Cristo, somente a semente de Abraão, o fruto de Israel que faz com que todos os povos, o fruto de Israel faz com que todos os povos se acheguem a Deus. E a partir daí Deus chama um povo novo, com judeus e gentios reconciliados com Deus. O Evangelho significa reconciliação com Deus. Deuteronômio, no seu propósito, é escrito não para que Israel guerreasse contra as nações, mas para que Israel reconciliasse todas as nações com Deus. Então esse é o propósito do livro de Deuteronômio. Reconciliar as nações. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 12, Deus promete algo para o povo de Israel, falando com Abraão. Que por meio dele, nele, todas as nações da terra seriam abençoadas. O que é isso? Reconciliação. Israel ele vem recebendo promessas e mais promessas. Em um determinado ponto do capítulo 6, nós vemos Deus falando assim: mas vocês não devem se comportar como se comportaram em Massá, como se comportaram em Meribá. O que aconteceu em Massá e em Meribá? E é um capítulo muito interessante de você estudar, que é o capítulo 17 do livro de Êxodo, que fala sobre essa história, sobre Israel, o povo ter saído do Egito e sentir sede. E não havia água. Não havia água. Aí o povo começa a contender contra Deus, falando com Moisés. Ele fala assim: você nos trouxe no deserto para que a gente morresse de sede? Nos tirou do Egito para que a gente morresse de sede? Então Deus fala assim: não se comporte como vocês se comportaram lá. Eu sou o seu Deus, eu sou o único Deus, eu sou quem tirou vocês do Egito. E fiz uma promessa e vou cumprir essa promessa. Agora o povo, perceba que esse povo, Deus manifesta-se no Egito com todas aquelas pragas, destruindo todas as interferências, tirando todas as interferências para que o povo fosse resgatado. Abre o caminho para que o povo saia. Colocam eles diante do Mar Vermelho. E diante desse mar ele abre um caminho para que o povo passe. E a palavra diz que 2 paredes de água haviam entre eles. E eles atravessam esse lugar. E às vezes a gente pensa que isso é historinha, mas a cultura judaica, ela é muito de herança, ela é anotada e passada de pai para filho, de pai para filho. E a cultura, a história, né, de Israel
ela fala sobre essa saída. Os egípcios falam sobre essa saída. Se você estuda também a história do Egito, você vai ver que lá havia um povo escravizado. Se você vai conversar com os egípcios que gostam da história, você vai ouvir eles falarem sobre realmente Israel ter sido escravizado pelo Egito, sobre realmente ter acontecido aquelas coisas. Então nós vemos Deus falando: não façam como vocês fizeram em Massá e Meribá. Não murmurem. Entendam. Esse povo sai, o mar se abre, eles veem a vara de Arão se transformando numa serpente, eles entram no deserto, eles caminham de dia com uma coluna de nuvem protegendo eles do sol, eles caminham à noite com uma coluna de fogo, não somente para guiar o caminho, mas para aquecê-los também, porque o deserto à noite é abaixo de 0 e o dia acima de 40. Então eles veem tudo isso acontecendo, e quando sentem sede, simplesmente dizem: você nos tirou do Egito para morrermos de sede. Quando eles sentem fome, Deus manda do céu algo que se chamava maná. Que tinha um sabor semelhante a um bolo de mel. E depois de um tempo eles reclamam dizendo: estamos cansados desse maná. Queremos comer carne. Ao ponto de irritar a Deus e Deus enviar codornizes para que eles comam até sair pelo nariz. Vamos abrir o livro de Deuteronômio de novo, no capítulo 28. Então lá no capítulo 6, Deus fala das normas, dos estatutos, das regras que deveriam ser seguidas. E no livro de Deuteronômio ele traz outras questões, e nessas questões ele diz assim: se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, cuidando para cumprir todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Sacerdócio. Eles virão sobre ti todas as bênçãos te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto do teu animal, a cria das tuas vacas, os rebanhos e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será o teu entrar e bendito será o teu sair. O Senhor fará com que caiam diante de ti os teus inimigos que se levantam contra ti, e virão contra ti por um caminho, e por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, os teus celeiros, e em tudo aquilo que puseres a mão. Te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor confirmará a vocês por povo santo, como jurou, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andardes segundo os seus caminhos. Todos os povos da terra verão que o nome do Senhor é chamado sobre ti e te temerão. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto do teu ventre, no fruto do teu gado, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus pais que daria. O Senhor te abrirá o seu bom depósito do céu para dar chuva à tua terra em seu tempo, para abençoar as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, e tu não tomarás emprestado de ninguém. O Senhor te fará com que sejas cabeça e não cauda, e só estarás em cima e não por baixo, desde que ouças os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno,
para observardes e cumprirdes. Não te desvies de nenhuma palavra que hoje te ordeno nem para a direita, nem para a esquerda, indo após outros deuses a fim de os servir. Aí depois ali tem as maldições da desobediência. Nós falamos aqui a respeito da consequência, né, da obediência. Agora vamos entender melhor e aplicar na nossa vida. Vamos fazer a aplicação pessoal do texto que a gente leu, para ver como nós estamos, para ver como você está. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, cuidando de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará você acima de todas as nações da terra. Você está sendo exaltado acima de todas as nações da terra? Ou seja, você está sendo... você está em evidência. Não pelas coisas materiais, mas você está em evidência. Você é um exemplo. Você é um exemplo a ser seguido. Se uma pessoa convive com você dia e noite, por um tempo ela vai falar assim: nossa, eu quero ser igual a ele. Eu quero seguir o exemplo dele. Você está sendo exemplo? Para pensar nisso, tá? Então nesse capítulo as bênçãos e maldições são listadas para que quando Israel entrasse pela primeira vez na Terra Prometida, todo o destino fosse colocado diante dele, tal como é resultado de sua obediência ou ao contrário. Então, Deus, ele, em um determinado momento da nossa vida, ele nos tirou da terra do Egito. Ou seja, o que significa Egito para nós? Qual é o significado bíblico de Egito para nós? Terra de muitos deuses, terra de idolatria, terra de pecado. Dá para nós fazermos uma comparação semelhante a Sodoma e Gomorra, quando Deus tira aquela família de lá e traz junto com Abraão para que eles possuíssem uma outra terra. Então Deus te tirou da terra do Egito em determinado momento da sua vida. Te tirou, talvez está te tirando. Mas Deus não tira ninguém de um determinado lugar para não abençoá-lo. Isso é principalmente o seu povo, né? Especificamente o seu povo. Ele não tira o seu povo de uma situação de escravidão para não abençoá-los. E o povo já deveria saber disso, porque isso é pós-Abraão. Isso é depois de Deus ter se revelado àquela nação, aquelas pessoas. Então eles já deveriam saber: Deus não nos tira de uma situação de escravidão para não nos abençoar. Ele vai nos abençoar. Ele cumpre o que promete. Então, qual é o porquê de nós não estarmos podendo ser pessoas que podem ser exemplo para outros povos? Porque nós não estamos ouvindo atentamente a voz do Senhor. Nós não estamos cuidando de cumprir seus mandamentos e estatutos. Nós estamos apenas brincando de igrejinha. Nós só estamos brincando de igrejinha. Por quê? Porque nós não estamos atentos a isso. Talvez você fale assim: mas você acabou de dizer que nós não damos conta. Você acabou de dizer que nós não conseguimos cumprir tudo isso. Mas não é isso que está em pauta, não é o conseguir. Jesus fez e está fazendo por nós. O que está em pauta é ouvir, é dar atenção. Sabe, eu preciso dar atenção. Se vocês derem atenção à voz do Senhor,
A tradução de hebraico para o grego, grego para o latim, latim para o alemão para outras línguas, até chegar até nós, muitas coisas vão mudando. O que esse versículo quer dizer é assim, ó, se vocês derem atenção, se vocês prestarem atenção, prestar atenção é obedecer. Dar atenção é obedecer. A voz do Senhor. Cuidando de fazer, de obedecer, de cumprir tudo aquilo que Ele está determinando. Ele, o próprio Deus, te exaltará no meio daqueles povos pagãos aos quais te rodeiam. Ao ponto desses povos pagãos olharem para você e falarem: eu quero servir o Deus que você serve, porque o meu Deus não faz essas coisas para mim. Porque o meu Deus não, os meus deuses não trabalham dessa maneira junto a mim e a minha família. Então eu quero servir ao Deus que você serve. Virão sobre ti todas essas bênçãos, te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvirdes, ou seja, quando obedecerdes. Todas essas bênçãos relacionadas ali estão vindo sobre você? Você percebe elas em você se cumprindo? Não. Eu sei que não. Por quê? Porque você não está ouvindo a voz do Senhor. Porque você não está dando atenção à voz do Senhor. Porque você não está cumprindo o que foi determinado por Ele como propósito para a sua vida. E o que é ouvir, cumprir aquilo que é determinado por Ele? O que é obedecer? É cumprir o que Deus mandou. Deus deu essa ordem para que fizéssemos, então vamos fazer. Mas às vezes eu tento fazer, mas Deus não me abençoa. E aí você descobre o motivo pelo qual Deus não te abençoa, porque você está tentando fazer para receber aquela bênção. Isso é a justiça retributiva. A gente está entrando na justiça retributiva. E não é por esse caminho que Deus quer que a gente caminhe. Deus não quer que você faça para que você seja abençoado. Deus não quer que você faça para que você queira receber algo. Deus quer que você faça porque você o ama. A partir do momento que você fizer cumprir os estatutos do Senhor por demonstração de amor, aí Ele começa a te abençoar. Mas enquanto você estiver dentro da justiça retributiva, ou seja, eu vou fazer justiça porque Deus vai ser justo para mim, não era isso que Ele queria dizer. Não era isso que Deus queria nos ensinar. E lembre-se que a Bíblia aponta para Cristo. Ela quer nos levar até Cristo. Porque só Ele conseguiu cumprir todo o estatuto estabelecido por Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Ou seja, a tua propriedade, as suas coisas. Aqui a gente pode falar das coisas. As suas coisas serão abençoadas. Bendito é o fruto do seu ventre, do teu animal, a cria das tuas vacas, os rebanhos das suas ovelhas. Ou seja, a colheita da sua terra, a sua despensa não ficará vazia. A outro texto diz que você terá a ponto de repartir com os outros. Você tem a ponto de repartir com os outros? Mas a ponto de repartir que não te faça falta.
Bendito é o cesto, teu cesto e a tua amassadeira. Então o cesto dos seus frutos e as tigelas de amassar o pão serão abençoados, ou seja, não vai faltar o pão na sua mesa. Não vai faltar o fruto na sua cesta. E pão e fruto, nós sabemos muito bem que não quer dizer só comida. Bendito será o entrar e bendito será o sair, ou seja, todo lugar que você for e em tudo que fizer vai ser abençoado. O Senhor mandará a bênção e que essa bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo aquilo que puseres a mão, e te abençoará na terra que Ele, o Senhor Deus, te dá. O Senhor te confirmará como povo santo. Lembra que a gente falou palavra santo? Né? O entendimento que a gente tem. Povo santo é povo separado. Diferente dos outros povos. Você é diferente dos outros povos? Quando alguém conversa contigo, ele percebe que você não é daqui. Quando alguém ouve o teu sotaque, ele fala isso pra você assim. Há algo em você que desperta o desejo de alguém te conhecer melhor, de te ouvir. Será que alguém, ouvindo a sua conversa, ouvindo o que você fala ali, teria o desejo, o pensamento, poxa, eu quero conhecer melhor esse cara, eu quero ouvi-lo. É interessante o que ele está falando. Edifica. Então Deus fará a esse povo que obedece os seus estatutos como um povo separado, um povo diferente, um povo santo. E o que tem? Como que surgiu essa palavra santo? O porquê dela? A palavra santo, separado, diferente de outros povos, dizia respeito à conduta, ao caráter, à forma que aquele povo deveria caminhar, diferente dos outros. Os outros roubam, então eu não roubo. Os outros não pagam suas contas, então eu pago. Os outros mentem, então eu não minto. Os outros enganam, então eu não engano. Por mais que dentro de nós ainda exista esses desejos, nós os subjugamos e não cedemos a eles. Porque se nós não vigiarmos constantemente, a gente tem o desejo de enganar alguém. O que é enganar? Enganar é você levar vantagem. Enganar é você levar vantagem em cima de algo ou de alguém. Então você está enganando. Todos os povos da terra verão que o nome do Senhor é chamado sobre ti e te temerão. Então, a partir daqui nós percebemos que se nós cumprimos os estatutos, se nós obedecemos a Deus segundo o que Ele nos ensina, todos os povos da terra verão que o nome do Senhor está sobre nós e nos temerão. Temerão. As pessoas temerão. Não é isso que a gente vê por aí. Nós não vemos as pessoas temendo os crentes. Não vemos. Vemos pessoas debochando, fazendo sarcasmo, pessoas subestimando. Por quê? Porque o nome do Senhor não está sobre esse povo. Porque se o nome do Senhor estivesse sobre esse povo, as nações o temeriam. Então você precisa refletir sobre isso. E o que é temer? O que é temer a nós? É ter medo que a gente vá lá e agrida? Não, não é isso.
é olhar para nós e ver que servimos a um Deus zeloso e cumprimos o que Ele nos pede. Obedecemos os seus estatutos e percebe-se que esse Deus nos abençoa. Isso deve gerar temor na vida daquelas pessoas. Percebe-se que o que esse povo faz, o que acontece com quando esse povo ora, é o movimento da mão de Deus. O que esse povo ora acontece. Então, as outras nações vão temer esse povo. Então o nome do Senhor estará sobre esse povo. Pergunte a si mesmo: o nome do Senhor está sobre você? Há características em você pelas quais o nome do Senhor está sobre você? O Senhor considera grande prosperidade no fruto do seu ventre, do seu gado, do seu solo, da sua terra, porque Ele prometeu com juramento dar a teus pais, e Ele prometeu que te daria. Por intermédio dos nossos pais, aqui nós paramos um pouco para refletir sobre pais, e esses pais para nós diz respeito a nossa herança espiritual. Grande prosperidade no fruto do ventre. Então abençoará muitos dos nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos e as gerações que virão. Então, se isso acontecer, é porque o Senhor está contigo. Ele abrirá o bom tesouro, um bom depósito, dará chuva no seu tempo, abençoará todas as obras das suas mãos. Você vai emprestar a muitos e não vai pedir emprestado de ninguém. Pergunta: você sabe qual é? Em que condição você está aqui dentro desse versículo? Você empresta a muitos? Você não pede emprestado de ninguém? E diga-se de passagem que no Novo Testamento é mais pesado ainda, porque lá fala que você deve emprestar. Se te pedirem emprestado, empreste. Mas faça como se tivesse dado. Então tem a norma para não emprestar e para que quando empreste, não peça de volta. Porque aquele que emprestou necessita. E quando empresta, tem a consciência de devolver. O Senhor te fará por cabeça e não por cauda, estará por cima e não por baixo. Esse versículo a gente não isola, mas a gente interpreta ele como específico para a nação de Israel. O que foi determinado por Deus. Crer em Jesus e saber que Ele cumpriu por você. E procurar fazer essas coisas porque você ama a Deus. Porque se você amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, você não vai se submeter ao pecado. Você não vai ser subjugado pelo Egito. Você não vai se submeter àquilo que é contrário à lei do Senhor. Então você não vai. Se você ama dessa maneira, você não vai. E voltando àqueles pontos que nós falamos no começo, você serve a um Deus único? Só Ele é o seu Deus? Ou será que o seu Deus ainda é o sexo, o dinheiro, o poder, o ego, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida? Então Ele tem que ser único. Primeiro ponto para que você para que se cumpra Deuteronômio em sua vida é que Ele precisa ser único.
Adonai precisa ser único na sua vida. Segundo ponto, você está fazendo isso como justiça retributiva? Você faz porque você quer receber algo em troca? É por isso que você não recebe. E se recebe, recebe mal, muito pouco. É como um saco furado, é como um saquetel furado. Não vai funcionar assim. A política da troca não funciona com o Senhor. Mas por que ele fala? Então, se você fizer isso, para provar o nosso coração. Para ver como está o teu coração. Para ver se você fala assim, não, Senhor, não precisa me dar nada. Eu quero cumprir porque eu te amo. Eu quero cumprir porque é isso que o Senhor determinou para nós. Então, nós queremos cumprir porque nós te amamos. Essa é a prova de Deus. É por isso que ele fala assim, se você me obedecer, você vai ser bendito. É por isso que ele fala isso, para que nós saibamos como está o nosso coração. Então se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Então eu vou fazer. Aí você já vê como está o seu coração. Não é por troca. Você é modelo para as nações, ou seja, você é modelo para o seu vizinho. Seu vizinho, quando olha para você, quando olha para a sua família, quando olha para o teu relacionamento dentro do seu lar, quando te vê, ele vê e fala assim, eu quero ser esse cara, essa família é modelo para mim, eu quero ser igual a eles. São um modelo a ser seguido. Você é um modelo a ser seguido. Você exerce sacerdócio sobre as nações à sua volta? Ou seja, você deixou claro que você é crente? Lá no teu trabalho, você deixou claro que você serve ao Senhor? Deixou claro, eu não gosto de palavrão, por favor, eu não... Talvez você seja perseguido por isso, talvez faça alguma chacota com você. Mas Deus está te vendo. Será que você deixou claro? Quando vem fazer gracejos perto de você, com relação a mulheres, com relação a coisas promíscuas, você deixou claro que você não gosta disso, que isso não serve para você. Lógico, com toda elegância, com toda educação, mas você deixou claro. Eu lembro de um conhecido que ele foi numa churrascaria e o garçom foi servir ele. E quando o garçom foi servir, passou uma moça bonita do lado da mesa e o garçom falou assim, olha, isso que é um pedaço de carne. E ele falou assim, eu queria que você me respeitasse, eu sou um pastor, sou casado. Aí aquele garçom não sabia onde pôr a cara, porque constrange. Quando alguém demonstra justiça, a justiça constrange. O amor de Deus constrange. Amor igual justiça de Deus. Então você exerce sacerdócio, você dá testemunho do Senhor para os seus vizinhos. Você já falou de Jesus para os seus vizinhos? Seus vizinhos sabem que você é crente? Sabem que você é cristão? Sabem que você serve a Deus? Você entendeu que você foi escolhido para isso? Que Deus prometeu e Ele não volta atrás com suas promessas. Deus, Ele te elegeu e Ele não volta atrás com isso. Você entendeu isso? Você entendeu? Então você precisa entender que por meio de Cristo você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para ser abençoado. Você foi escolhido para reconciliar as nações com o Senhor. Você foi escolhido para reconciliar as pessoas com Deus, porque todas elas estão desligadas de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Eles precisam entender isso, que eles pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E eles precisam também entender que Deus os está chamando, através de você, para cumprir o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que para eles crerem nisso, eles precisam perceber que você está em Cristo e você é uma nova criatura. E as coisas velhas que estavam em você não estão mais. E tudo em você se fez novo. Amém? Vamos ficar em pé? Que Deus possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos dar forças através do Espírito Santo para que nós possamos ter as características as quais nós lemos nesse livro.